Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco o seu também, para isso você já sabe, né? Deixa o seu like, o seu comentário e se inscreva nesse canal, porque tem muita gente que assiste os vídeos sem estar inscrito, então essa é a sua oportunidade. Se inscreva, ative as notificações, fique sabendo de tudo que acontece aqui nesse canal. Também vá lá no meu Twitter, no meu Instagram, onde o diálogo com vocês acontece, na medida do que eu consigo, tá certo? E hoje é dia de falar de Kanye West, que me traz tantas memórias do tempo que eu estava no seminário, não por causa do seminário, mas por causa do meu então emprego na Universal Music. Eu trabalhava de dia, estudava à noite, era pura relação lá no departamento de novos negócios da Universal Music, na época que o Kanye West lançou um disco, ficou famoso, junto com o Jay-Z. Tive que estudar bastante material dele, então agora que ele se converte, lança o disco Jesus is King. Eu acho que eu posso, da minha perspectiva de quem esteve trabalhando e estudando muito material dele lá em 2011, o tempo passa rápido, né, gente? Pois é, eu posso dar aqui a minha contribuição. Vamos fazer isso, mas não sei antes você dar uma passadinha aqui na descrição desse vídeo, onde você encontra links para literatura que eu uso como referência para fazer este vídeo aqui. E também um link para o meu curso sobre como preparar o estudo bíblico. Se você gosta dos estudos que você vê nesse canal, eu tenho as dicas, as melhores práticas, conto histórias de como eu quebrei a cara para que você não quebre a cara quando você for preparar estudos na sua escola bíblica dominical, no seu pequeno grupo, na sua célula. Então dá uma passadinha aqui e confere o link para o meu curso. Mas agora vamos falar do Kanye West, da sua conversão. E a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que, assim, trabalhando com ele lá na Universal Music, não diretamente com ele, é claro, mas com o conteúdo dele, com a imagem dele, para procurar possíveis associações com marcas, etc. Uma coisa eu posso dizer para vocês, do Kanye West a gente meio que espera qualquer coisa, ele é uma pessoa bastante inconstante. Então não se surpreendam se depois de lançar esse disco, que na minha opinião já é meio que obrigatório para quem gosta do gênero, para quem gosta de rap, pela música tem que ouvir pelo menos uma vez para ver se você gosta, porque é coisa fina, coisa muito boa, né? Agora, falando da questão dele em relação à conversão, a questões do cristianismo, eu não me surpreenderia, eu acho que não, e desejo de fato que não seja esse o caso, mas eu não me surpreenderia se depois de 6 meses ele fale, não, me arrependi disso tudo, a minha vida agora é outra. Não me parece esse o caso, porque já faz algum tempinho que ele vem tendo cultos na casa dele aos domingos, que é outra coisa que a gente pode falar depois, né? Mas vem tendo cultos na casa dele aos domingos, que ele vem falando da sua conversão em Cristo, que no processo de produção desse disco ele veio falando das maneiras como ele enxergou que o disco deveria ser escrito e depois gravado, com ideais cristãos, com um jeito cristão de fazer música, né? E envolveu inclusive toda a equipe nisso, nas orações, em evitar as bebedeiras, coisas desse tipo e tal. Então não me parece ser esse o caso. Agora, é sempre prudente que a gente trate dessas conversões de celebridades com equilíbrio. O que eu quero dizer com equilíbrio? A gente tem experiência aqui, eu acho que muito clara no Brasil, da conversão do Rodolfo e de como ele foi transformado em produto pelos crentes num primeiro momento, sabe? E não como uma pessoa, um irmão que a gente tem que acolher, que a gente tem que cuidar e que a gente tem que discipular, a quem compete fazer esse discipulado, ou seja, quem conhece ele, quem está caminhando junto com ele, né? E não tratá-lo como uma coisa. Eu não sei se quem estava junto com ele o tratou como coisa, mas os cristãos, os gospels de maneira geral, a gente acabou que fez isso. E ele veio de um contexto em que os fãs de Raimundos já o tratavam como coisa, como objeto, como produto comercial, ao não entender o perigo que a própria vida dele corria enquanto ele estava junto com Raimundos, e por isso ele teve que abandonar. Nem pensou na pessoa Rodolfo Abrantes, pensavam no produto Rodolfo que eu quero consumir, né? E em tempos de velocidade do mundo digital, o perigo disso acontecer eu acho que aumentou de lá para cá. Então a gente rapidamente transforma o cara, o Kanye no caso, numa liderança que ele não está preparado para ser, num porta-voz que ele ainda precisa estudar e crescer no cristianismo para se tornar, né? E sobretudo num modelo
que é muito injusto, porque ele pode eventualmente cair. Então a gente tem que ter muito cuidado, e com muita calma, e deixar quem compete o discipulado do cara a discipulá-lo, né? O que a gente pode tratar como produto é o artefato cultural que ele cria, o disco. O disco sim, a música sim, as letras sim. A gente pode ler, aproveitar, curtir, ouvir, achar bacana, analisar, reter o que é bom, internalizar a parte boa da mensagem. Tudo isso é algo que dá pra gente fazer. Agora a gente tem que ter muito cuidado em não transformar um cara que é nosso irmão, que se tornou nosso irmão, que está no começo de uma caminhada, em um produto, em uma coisa, em um servo, né? Que ele está aqui para produzir algo que me apraz, né? Aliás, a gente tem que ter cuidado com tudo. Você tem que ter cuidado em não me tornar um produto também, eu como produtor de conteúdo. Então, essa é uma coisa válida, né? E saber que, assim, o Kanye é um cara que tem uma pegada, assim, uma vida com muitas polêmicas, com muita inconstância e com detalhes emocionais da vida dele que fazem com que essa inconstância seja presente e que isso seja compreensível, tá? Né? Então, esse é o primeiro ponto. Agora, falando de Jesus is King, do disco. O disco eu ouvi, li todas as letras, tem uma parte delas que, como toda música de rap americano, uma parte delas às vezes fica meio imperscrutável para mim por não fazer parte da cultura, por não ter crescido dentro da cultura e talvez para a maioria dos brasileiros isso seja também verdade, mas uma boa parte dá para entender. E uma boa parte do que dá para entender fica mais compreensível se a gente entende a história da negritude aqui nos Estados Unidos da América, que é um pouco diferente do Brasil, tá? Quando a gente começa a entender que a emancipação negra, que está em processo ainda, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, quanto no resto do mundo, porque o racismo ainda existe, né? Mas que esse processo aqui nos Estados Unidos, ele tem feridas mais abertas do que no Brasil, porque o apartheid norte-americano, ele legalmente, pelo menos, termina apenas com o movimento de direitos civis aqui nos Estados Unidos no final da década de 60, o começo da década de 70. É muito recente. Até muito recentemente o negro aqui não votava. Até muito recentemente o negro aqui não frequentava por lei alguns lugares que só brancos poderiam frequentar. Então as feridas, elas são muito abertas. A gente está falando de 40 anos atrás, de um processo que ele culmina com o assassinato do grande líder pacifista negro que foi Martin Luther King Jr., né? Então, às vezes a gente não tem essas coisas em mente. E entender a significância de Jesus is King passa por entender o processo de urbanização da negritude e de emancipação da negritude aqui nos Estados Unidos da América. Tem um livro do Christian Smith, que é professor de sociologia na Universidade de Notre Dame. Ele se formou, o PhD dele é em Harvard e a graduação dele foi no Gordon College, que é uma escola cristã que tem parceria com Mackenzie aí no Brasil, inclusive. O Christian Smith fala que se você quer ver segregação racial nos Estados Unidos, o ápice da segregação acontece nos domingos de manhã, né? A igreja é responsável em grande medida pela segregação entre negros e brancos. Então a religiosidade, a espiritualidade cristã aqui nos Estados Unidos tem muito a ver com a questão da raça, coisa que no Brasil não é tanto. Então quando um artista negro produz algum tipo de manifestação cultural, qualquer que seja, que é religiosa, a gente tem que ter em mente como ele se relaciona com a questão da raça e da religião, que aqui é intimamente ligado. No processo de urbanização negra aqui nos Estados Unidos, porque assim, pensa no seguinte, os negros vieram para os Estados Unidos como escravos, da mesma maneira que no Brasil, para trabalhar nas grandes lavouras no sul dos Estados Unidos. Agora, você viaja para o norte dos Estados Unidos, onde teoricamente não deveria haver negros, por essa questão geográfica aí, das fazendas e tal, você entra nas grandes cidades do norte dos Estados Unidos e os negros estão lá, especialmente próximos dos grandes centros. E isso tem tudo a ver com religião.
E isso tem tudo a ver com a falência da religião como um norteador das ideias negras, desculpa. Tanto de falar ideia grega, fala isso agora, né? Das ideias negras aqui nos Estados Unidos, né? O livro do Christian Smith você encontra aqui no link abaixo. Chama Divided by Faith, né? Divididos pela fé. Mas o que aconteceu? Lá pela década de 40, quando você teve a Segunda Guerra Mundial e os brancos saíram para lutar na Segunda Guerra, muitos negros também, mas em grande medida os brancos que trabalhavam no chão de fábrica no norte dos Estados Unidos saíram para lutar na Segunda Guerra, você teve uma crise de mão de obra nas grandes fábricas aqui nos Estados Unidos. Tá? E aí, essas grandes fábricas foram buscar no sul dos Estados Unidos, entre os negros, que agora eram livres, não mais escravos, mas ainda sofriam muito com a segregação e com o preconceito e com o racismo do sul, com as leis de Jim Crow, que você pode dar uma olhada nos livros depois que eu estou botando aqui nos links que tem bastante. Então, as indústrias foram buscar essa mão de obra no sul. E para isso eles contratavam pessoas que vinham até o sul dos Estados Unidos para prometer uma vida melhor para os negros e para que houvesse um êxodo do sul para o norte, né? Em grande medida, e aí entra a religião no pedaço, em grande medida, os pastores de igrejas eram convencidos a levar suas comunidades inteiras para o norte para trabalhar nas fábricas. E financeiramente era mesmo muito vantajoso. Começou a existir uma classe média negra nos Estados Unidos que não existia porque eles passaram a ter acesso àqueles empregos industriais que antes só os brancos tinham. Mas do ponto de vista social foi terrível, porque quando eles chegaram naquelas grandes cidades, existiam leis de segregação para que os negros não ocupassem o mesmo espaço que os brancos. Então, era permitido a eles habitarem casas dentro de um perímetro muito curto, perto do centro, perto das grandes fábricas. E amontoava-se os negros em grande medida em pequenos espaços, em apartamentos com pouquíssimo espaço para grandes famílias. Eles eram perseguidos se eles resolvessem mudar de bairro. Existiam leis em Chicago, por exemplo, que permitiam que você implodisse casas que negros comprassem fora do perímetro onde lhes era permitido morar. Isso tudo, década de 40, década de 50 para cá. Aqui em Miami, tem muita gente que gosta de vir aqui para Miami nas férias e tal, e vai conhecer Miami Beach. Miami Beach é uma ilha a leste da cidade de Miami, que hoje tem 3 ou 4 pontes que você pode passar para ir para Miami Beach. Antigamente tinha uma só. Miami Beach foi construído como um grande complexo hoteleiro para ser meio que a Riviera Francesa aqui dos Estados Unidos, para o pessoal passar férias. E só tinha uma ponte na época, isso lá na década de 50, 60, e chamou-se muitos negros para trabalhar na indústria hoteleira. Aos negros era permitido permanecer em Miami Beach apenas até às 6 horas da tarde. Após as 6 horas da tarde, eles já tinham que ter cruzado a ponte. Caso contrário, era cadeia, né? Como os pastores tiveram um papel fundamental nesse êxodo de convencimento de comunidades inteiras a se mudarem para os centros urbanos e encontrarem nos centros urbanos uma realidade de segregação talvez até mais difícil do que no sul dos Estados Unidos, os pastores perderam muito da credibilidade frente aos negros, às comunidades negras, especialmente aos homens negros, né? E isso ao longo dos anos foi se deteriorando ainda mais conforme as igrejas negras foram abraçando a famosa teologia da prosperidade, né? Então, em grande medida, os pastores foram perdendo credibilidade. E aí tem um outro livro muito interessante para você ler para entender a questão do negro aqui nos Estados Unidos, que se chama Race Matters, do Dr. Cornel West, que é professor hoje em Harvard de filosofia. Ele é filósofo, ele é um filósofo cristão, professor hoje em Harvard, mas já foi professor no seminário de Princeton, já foi professor em Yale, e ele é convidado
para todas essas grandes universidades aqui dos Estados Unidos para dar aula, para dar palestras. É um cara muito importante, né? E herdeiro do movimento de direitos civis do Martin Luther King também, um cara que esteve presente nesses movimentos todos quando jovem, né? E o Cornel West, ele mostra como essa ascensão de uma nova classe média negra trouxe para o debate negro uma série de novas ideias, algumas um tanto positivas, outras nem tanto, mas que não deram conta de resolver o problema do negro aqui nos Estados Unidos, porque são ideias de classe média e que não atendem às demandas dos negros pobres dos Estados Unidos. Então surgiu uma esquerda de classe média negra aqui nos Estados Unidos e um conservadorismo negro de classe média aqui nos Estados Unidos, e que nenhum deles cativa os negros de classe mais baixa, de renda mais baixa, como verdadeiras lideranças. São liderançazinhas elitizadas que estão nos meios universitários e na mídia. Mas, com o falecimento do Martin Luther King, cria-se um vácuo de liderança que essa classe média não consegue ocupar. Quem acaba ocupando essa liderança nas classes mais baixas são os movimentos de gangues e gangsters que atuam seduzindo essa juventude, prometendo algum tipo de futuro que é eventualmente o que eles conhecem, né? Em Race Matters isso está bem claro. E isso acaba se refletindo na produção de artefatos culturais. E aí a gente chega no Kanye West, no que eu queria trazer aqui hoje. O Cornel West, que não é o Kanye West, tá? O Cornel West, ele demonstra um negócio muito interessante por meio da análise de artefatos culturais, de produção musical, como o evangelho, os pastores, a religiosidade povoaram o ideário negro, impedindo que os movimentos negros nos Estados Unidos reagissem à supremacia branca e ao racismo na mesma moeda. A reação sempre foi pacifista, e quando você observa os artefatos culturais, as músicas, as canções, você percebe isso. Você tem Que Mundo Maravilhoso, do Louis Armstrong, que é amor puro. Você tem os Negro Spirituals, que são lamentações de sofrimento. Ninguém sabe o tamanho da dor que eu sofri, apenas Jesus. Né? Que são manifestações pacíficas contra o sofrimento que eles tiveram. O nome da música negra é alma, soul, e só quem não entende o tamanho do sofrimento que esse povo passou durante 300, quase 400 anos, e que essas feridas abertas e expostas que ainda estão, só começaram a ser remediadas na década de 70, só quem não entende esse contexto que pede para a cantora negra sussurrar, que não entende que o soul precisa ser gritado na voz potente de Jennifer Hudson, na voz potente de Aretha Franklin, e com poesia pesada, como no caso de Sam Cooke, A Change is Gonna Come. Faça um favor a si mesmo e escute A Change is Gonna Come na voz de Sam Cooke. Isso precisa ser cantado do fundo dos grandes pulmões e com essa grande caixa de ressonância que só os negros possuem. E é bom que a gente ouça isso, e o resultado é que a supremacia branca entregou sofrimento para o negro, e o negro devolveu com artefatos culturais maravilhosos para ficar para a história. E isso tudo, diz Cornel West, porque todo movimento social é feito de pessoas, e o que constitui essas pessoas, se amor, gera resultados virtuosos, se ódio, gera revoluções sangrentas. Então, a manifestação pacífica de Martin Luther King, ela é possível porque ela foi recheada de pessoas que foram ouvindo o evangelho e deixando o evangelho refletir em seus corações, produzindo artefatos culturais que refletiam esse evangelho e que tornaram o movimento de direitos civis exemplar como movimento pacífico. Mas, com o assassinato de Martin Luther King, esse vácuo de liderança produziu uma cultura gangster que se reflete nos artefatos culturais do rap, que no começo era
um protesto muito válido, mas que ao longo do tempo vai ganhando contornos de agressividade, não mais por causa das injustiças, mas para a promoção da cultura gangster, da promoção da cultura de ostentação, que nós vemos aí até hoje influenciando o tipo de cultura de periferia que a gente tem no Brasil. Então se você pega o disco de 2011 do Kanye West que eu trabalhei, você pega a música Otis, tem muito a ver com a cultura de ostentação, e você percebe o quanto isso mudou para Jesus is King, e para mim esse é o grande benefício da gente ter a produção de um artefato cultural como esse do Kanye West. Quando um cara do tamanho do Kanye West produz algo que vem diretamente do Evangelho, e as letras parecem vir, elas têm essa essência, né? Isso traz alguma esperança de que existe algo acontecendo, povoando o pensamento negro, novamente com esse evangelho, a ponto de abençoar as nações que a circundam, mesmo que elas produzam naquele povo algum tipo de sofrimento. De forma que o Kanye não deve ser elevado à condição de profeta e nem de líder, porque não é o Kanye que é o rei, não é o Kanye que é o king, mas Jesus é o rei. E quanto mais a gente proclamar que o Senhor Deus é o rei, mais próximo a gente vai estar de corroborar para uma produção de artefatos culturais que reflitam o evangelho, que povoem movimentos que sejam virtuosos à luz do que o nosso querido Cornel West diz, né? Isso vale para nós brasileiros também, para a maneira como nós produzimos artefatos culturais, para a maneira como o próprio evangelho nos contagia e transborda nas nossas mentes e bocas para que nós produzamos artefatos culturais que abençoem a vida de toda a comunidade, né? Diferente desse tipo de música egocêntrica que muitas vezes a gente vê no movimento gospel brasileiro, né? Então isso é reflexão para a gente. E, é claro, eu acho que vale a pena dizer também que se Jesus is King, o status de celebridade do Kanye West precisa ficar bem abaixo desse reinado de Jesus Cristo. Faça um favor a si mesmo. Escute Sam Cooke, A Change is Gonna Come. Escute Kanye West, Jesus is King, né? E se delicie com a produção cultural de um povo que se recusa a retrucar com a mesma moeda o sofrimento que recebeu, mas que presenteia o mundo com os legal spirituals, com o soul, com o rap bem pensado e com a obra de adoração a Deus como é essa obra do Kanye West, Jesus is King. Tá certo? Esse era o meu recado para hoje. Se você gostou, deixa o seu like, deixe seu comentário. Se você tem algo para discordar, por favor, discorde. Eu não tenho problema absolutamente nenhum com opiniões diversas da minha, desde que feitas com educação e de modo construtivo. Compartilhe esse vídeo com quem você gosta. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.